graças a Deus a gente tem esse amor um pelo outro no coração, que Deus conceda, né? Que continue sempre. Eu gostaria, sem perca de tempo, que vocês abrissem a vossa Bíblia no livro de Josué. E eu quero dizer para aquele irmão, você olha, o senhor veio aqui e falou que não é nada, mas não é assim não, o senhor é sim. O senhor é a imagem e semelhança de Deus, o senhor é filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma coisa, irmão, que nós não era nada quando nós estávamos lá no mundo. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Então você não é qualquer um, não. Olha, tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Jesus lá da glória, ele olhou e ele escolheu você. Foi por isso que ele veio lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E ali quando os malfeitores, Lamandai a Súria, estavam pegando aqueles pregos na sua mão, o diabo falava, ele vai desistir. E Jesus deu um passeio no tempo e chegou até aqui Garanhuns. E foi por isso que ele deu a vida dele ali, para você estar aqui congregando nessa noite. Glória a Deus. A sua vida é preciosa. A sua vida foi comprada, não foi com ouro, não foi com prata. A sua vida foi comprada com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Então nós somos um povo privilegiado. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Jesus viver hoje, buscar a igreja dele, olha, o presidente da República, Lula, com todo o seu dinheiro, com todos os seus diplomas, não entrará. Mas você, por mais humilde que for, quando Jesus falar, vinde bendito do meu Pai, o seu nome vai estar lá escrito. Então você é príncipe. Aqui só tem príncipe e princesa. Que é o povo de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus, glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, amados. Josué capítulo 1, versículo 1. Desculpa, eu pensei que eu tinha falado para os irmãos. Glória a Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, e servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Aleluia, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares, a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto desse Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas. Aleluia. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu farei a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe dar. Amém? Somente até aqui. Mas eu vou falar da mensagem toda, para não tomar tempo. Amados, eu só tenho falar tomando água, sabe? Eu sou tomador de água. Glória a Deus. Curve a sua cabeça um minutinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Deus, a tua igreja, Pai. O Senhor sabe, Jesus, que eu não tenho nada se do céu não for me dado. E nessa noite, Deus, eu te peço, por favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai,
Que o Senhor desça nessa noite com a glória, com o poder, meu Deus, para que venha ser edificada a tua igreja, meu Pai, através da tua palavra. Deus, por favor, Senhor, fala com a tua igreja, não deixa não esse irmão, não deixa não, Senhor, essa irmã sair, meu Deus, do jeito que entrou, mas que venha sair transformada, renovada, curada, cheia da graça, do poder e da unção do teu Espírito. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço e creio na resposta em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu costumo dizer, amados, que aleluia, essa mensagem é uma mensagem conhecida, mas é uma mensagem profética. Louvado seja Deus. Deus aqui falando com o povo através de Josué. Os irmãos sabem que Josué, ele nasceu no Egito e como escravo. E ali, irmão, Moisés era príncipe ali do Egito, louvado seja Deus. E Josué ainda jovem, e Deus, ali Josué como príncipe ali, e Deus, ele tinha uma chamada na vida de Moisés. E a Bíblia fala que Moisés, ele matou um egípcio. E ele foi obrigado, irmão, mesmo sendo príncipe, fugir para não morrer pelas mãos do faraó. Porque Deus, ele tinha algo na vida de Moisés. Agora, o príncipe fugitivo. Louvado seja Deus. E Moisés, irmãos, ele foi para o deserto porque ele era príncipe, ele era letrado. Mas Deus, ele queria ensinar para Moisés no deserto, porque o deserto, amados, é lugar de aprendizado. Eu tenho certeza que aqui, nessa noite, tem pessoas que estão passando pelo deserto. Tem pessoas nessa noite aqui que acham que não vai conseguir. Tem pessoas aqui nessa noite que falam: Deus, eu não aguento a prova. Senhor, quando que vai passar essa prova? Eu quero dizer para você que toda prova, ela tem um fim. E nessa noite, Deus, ele nos trouxe aqui para falar para você que ele é contigo. Que você não venha desistir da sua caminhada, porque Deus, ele ainda tem propósito para realizar na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora, amados, Deus, ele chama Moisés, e Moisés vai ali no Egito e liberta o povo de Deus. E aquele povo, Josué saiu dali ainda jovem, Moisés já homem adulto. Louvado seja Deus, eles saíram, porque era promessa, Deus tinha uma promessa para cumprir na vida daquele povo. E o povo começou a andar no deserto, louvado seja Deus. Era uma andada de 40 dias, mas por causa da murmuração, Deus fez esse povo ficar andando, irmãos, 40 anos no deserto. Louvado seja Deus. Josué, agora ele ali, vendo tudo que Deus fazia através da vida de Moisés. Louvado seja Deus. Esse Josué que eu estou falando, louvado seja Deus, quando Deus, aleluia, abriu o mar vermelho, lá estava Josué do lado de Moisés. Louvado seja Deus. Quando, aleluia, Moisés orou e veio o maná, choveu o maná do céu para alimentar aquele povo no deserto, ali estava Josué ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o povo enjoou o maná, que pediu carne, Deus, aleluia, através da oração de Moisés, fez chover codorniz no arraial. O povo comeu tanto, irmão, que colocava carne até pelas narinas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala, louvado seja Deus, que Deus, ele falou para Moisés: Moisés, sobe o monte, porque eu vou te mostrar
terra, mas tu não vai entrar. Ramandai, Assurimicai, Aceia. E Moisés subiu ao monte, e de lá do monte ele viu a terra prometida, mas não desceu. A Bíblia fala que agora o povo, irmão de Deus, sem saber o que fazer, morreu Moisés. Aleluia! Aquele povo, aleluia, que saiu ali do Egito, agora a Bíblia fala, eu gostaria que alguém abrisse lá Deuteronômio, capítulo 34, eu creio que é versículo 6. O povo chorava, meu primo, e prateava a morte de Moisés durante 30 dias. O povo chorando. E Josué lá no meio do povo. Aleluia! Mas a Bíblia fala, alguém achou? 34:6. Leia. O sepultou no vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Perdão, meu primo, versículo 8. Leia aí para mim. Versículo 8. E os filhos de Israel pratearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Amém? 30 dias, irmãos. Ele chorando ali a morte de Moisés. Aí a Bíblia fala que Deus falou, Josué, meu servo Moisés é morto. Oh glória! Aleluia. Levanta-te, Josué. Levanta, aleluia, porque tu passarás o Jordão, aleluia, e entrarás na terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas, aleluia, Josué, irmãos, ele não teve dúvida. Quando o Senhor falou com ele, louvado seja Deus, Josué, ele se pôs de pé. Louvado seja Deus, e Deus ele prometeu a Josué. Ele falou, Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Todo lugar que tu pisar os teus pés, eu te darei. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmão, ser líder não é fácil. Aleluia. Líder, irmãos, é pessoas que cuidam de pessoas. É como aqui meu primo é líder. Eu dirigi igreja durante 17 anos de São Paulo. E outra coisa triste é lidar com o ser humano. Quando você agrada um, desagrada outro. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, isso já é do começo do mundo. Então, nós que somos líderes, nós que temos que estar firmes na rocha, nós que temos que estar alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, porque o diabo ele vai lutar contra a liderança, e o diabo, irmãos, ele não vai usar as pessoas que estão lá fora, ele vai usar aqueles que estão dentro da igreja, para te tirar a tua paz, para te desviar do caminho. Mas Josué ele era crente, Josué era aquele rapaz que acreditava nas promessas de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Josué, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, ele já enfrenta a primeira batalha, que é contra a cidade de Jericó. Uma cidade muito forte, uma cidade, irmãos, que os muros passavam carros por cima das muralhas. E Josué, aleluia, para conquistar a terra, ele teria que passar por Jericó. E ele mandou espias ali para espiar, entrar ali na cidade, aleluia, e contemplaram tudo aquilo e vieram falar para Josué como que era a cidade. E Josué, irmão, quando foi conquistar aquela cidade, louvado seja Deus, a Bíblia fala que Deus falou com ele, Josué, manda o povo dar 7 voltas. Ó Josué, é 6 voltas calado, ninguém falando nada. Quando for na 7ª volta, no 7º dia, vocês dão 7 voltas e grita e toca as buzinas. E a Bíblia fala, irmãos, que assim eles fizeram.
E quando aquele povo gritou, as barreiras, as muralhas caíram por terra. Aleluia! E o povo de Deus invadiu a cidade. Louvado seja Deus! E saiu dali vencedor. Irmão Rafael, o que você quer dizer? Eu não quero nem saber o tamanho da barreira, da muralha que está diante da sua vida. Nessa noite pode ser a barreira da enfermidade. Pode ser nessa noite também que seja a barreira do desemprego, a barreira da falta de dinheiro. Louvado seja Deus! Mas se você acreditar nesta palavra profética, Deus está falando, aleluia, que se você crer, aleluia, vai acontecer o impossível na sua vida. Deus está prometendo que Ele será conosco, como Ele foi com Josué, como Ele foi com Moisés, assim Ele será comigo, assim Ele será com você. Então não deixe, aleluia, que a luta desta vida venha te barrar. Porque se haver muralha nessa noite, aleluia, elas vão cair por terra. Porque Jesus, Ele é mais grande do que a muralha. Jesus, Ele é mais grande do que as barreiras. E nessa noite, aleluia, se as barreiras não cair, Jesus vai enviar o anjo. E você vai passar voando por cima. E você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. A irmã veio aqui, ela falou dos discípulos no barco. Lindo esta mensagem. Os discípulos andavam com Jesus. Eles ali 3 anos andando ali com Jesus. Ele estava lá quando Jesus curou o cego batimeiro. Os discípulos estavam lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus, e Marta e Maria. E Lázaro ficou enfermo, amados. E a Bíblia fala que Maria falou, vai atrás de Jesus, e fala que o amigo dele está enfermo. E a Bíblia fala que Jesus ainda ficou ali mais 2 dias. E Lázaro morreu. A Bíblia fala que Jesus, quando voltou, já estava com 4 dias que ele estava no sepulcro. E as irmãs de Lázaro, Maria, ela foi correndo encontrar Jesus, e quando ela se aproximou de Jesus, ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele falou, eu não te falei que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Creia tão somente. Aonde puseram meu amigo Lázaro? Vem cá, Senhor, e vem ver. E ali, irmão, tinha muitos judeus que estavam ali chorando a morte de Lázaro. E eles foram ali, né, para ver se Jesus ia chorar também no túmulo. Mas quando Jesus chegou no túmulo, ele falou, retirai a pedra. Porque aquilo que você, igreja, pode fazer, Jesus não vai fazer. E quando retiraram a pedra, ele clamou, Lázaro, sai para fora. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Lázaro saiu na hora. Irmãos, esse é o Deus desta igreja. É o Deus que tem poder para ressuscitar o morto. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Deus que eu e que você servimos. A Bíblia nos fala também que ele entrando na cidade de Naim, uma multidão saía glorificando, e outra, uma ia chegando glorificando, e a outra ia saindo chorando. Ali estava uma mãe que tinha perdido o seu marido, e que agora também tinha perdido o seu filho. A Bíblia fala que quando Jesus entrou na cidade, quando ele olhou, viu aquele alvoroço, aquelas pessoas chorando. Mas Jesus é aquele que conhece, que sabe aquilo que acontece comigo e com você. E no meio da multidão ele se aproximou daquela mulher e falou, mulher, não chore. Como não chorar? Levando o filho para ser enterrado. Aí a Bíblia fala que Jesus chegou e tocou isso, que falou, você bateu, eu digo, levanta-te. E o defunto se levantou e começou a falar. Irmão, qual é mais fácil? É ressuscitar um morto ou te dar vitória nesse teu problema? Qual é mais fácil? É ressuscitar um morto ou te dar a vitória para você que está falido muitas das vezes? Que muitas das vezes, irmão, tem pessoas
que vive de aparência. Aleluia, você olha para ele, ele parece que é uma coisa e a outra. E Jesus, ele conhece nós por dentro e por fora. E nessa noite ele quer entrar na tua vida, ele quer fazer milagre na tua casa, ele quer fazer milagre na tua vida, ele quer fazer milagre na tua família, louvado seja Deus. Porque, aleluia, quando nós assim cremos, louvado seja Deus, Deus ele faz. Olha o que é que diz na palavra de Deus aqui, louvado seja Deus, no versículo de número 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porquanto então farei prosperar o teus caminhos, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo, não passes, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmão, essas promessas é para nós. Muitas das vezes, por causa da prova, por causa da luta, nós achamos que estamos sozinhos. Mas Deus ele está com você. Quando todo mundo te abandonar e te der as costas, quando a situação estiver difícil, que ninguém queira te ouvir, se você olhar para um lado e para outro e teus amigos te abandonaram, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus ele está te carregando nos braços na hora da dificuldade. Aleluia! Eu me lembro muito daqueles 2 discípulos no caminho de Emaú, quando eles iam ali falando dos últimos acontecimentos. Jesus apareceu no meio deles, irmão, e eles caminhando com Jesus e não sabia que era Jesus. E muitas das vezes nós estamos na igreja, aleluia, e Jesus, ele passa no nosso meio, às vezes procurando, irmão, um coração adorador, procurando alguém que adore a Ele em espírito e em verdade. E muitas das vezes as dificuldades da vida, aleluia, não deixa que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Porque quando nós assim fizer, Deus ele fará prosperar a nossa terra. Porque quando assim nós fizer, Deus fará milagre em nossas vidas, louvado seja Deus. Porque o homem ele muda, a mulher muda, mas Deus não muda. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Então o Deus que operou no passado, ele opera nos dias de hoje. Basta tão somente a gente crer. E se você crer nessa noite, eu não sei como você entrou aqui. Nessa noite, se você entrou enfermo e você crê, você vai sair curado, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o dono da cura, Ele é o dono do teu milagre nessa noite, aleluia, e Ele quer se manifestar, irmão, no nosso meio, fazendo maravilha. Deus é aquele Deus, aleluia, que faz coisas impossíveis ao homem. Eu me lembro que uma certa vez, de madrugada, eu tenho 2 filhas. A minha filha Rafaela, ela passou mal, primo. E ela acordou de madrugada sufocada. E a minha esposa falou: Rafaela vai morrer, não dá tempo de levar no médico. E eu olhei para a menina e ela já estava ficando roxa. E o pai, irmão, aí, sabe, eu vejo o amor de Deus assim, eu amo as minhas filhas. Amém? E o amor de Deus, irmão, não é comparado com o amor que Deus, ele nos ama de uma maneira tão especial que ele tem ciúme de você. Deus, ele tem ciúme de nós, irmãos.
Olha, é por isso que Deus, Ele não aceita quando nós nos prostramos. Por que o crente não se prostra diante de ninguém? Porque ele só se prostra diante do seu Deus. Eu me lembro agora, uma certa vez, ali em São Paulo, que é o lugar, irmão, que mais tem assalto. É o lugar que mais tem assalto, é a cidade de São Paulo. E o cara estava numa oficina, irmãos, e chegou o ladrão para levar as coisas, levar tudo, e falou: entra aí, que eu vou levar essa perua. E o irmão queria falar, mas o bandido não deixava, porque deu uma coronhada na cabeça: liga, porque se você não ligar, você vai morrer. E o irmão entrou ali na perua, ligou aquela perua, irmão, bateu na chave, a perua pegou. E o bandido do lado dele: mas a gente roubou você e você chorando desse jeito. Ah, por que você está chorando? Aí o irmão falou: é porque essa perua não tem motor. Aí os bandidos foram lá, meteram a mão no capô atrás, abriram a perua sem motor, dobraram o joelho e aceitaram Jesus. Jesus faz isso. Ele faz o impossível na minha e na tua vida. O teu problema não é nada para Jesus. Josué achou que estava com problema para conduzir esse povo. Mas não era Josué, irmão, que ia conduzir. Quem ia conduzir era Jesus de Nazaré. E é Ele que conduz a tua vida nessa noite. Aleluia. Não é o pastor José, não é a irmã Nilza. Deus levantou eles como líder para ministrar a palavra dele na sua vida. Mas quem conduz a tua vida é Jesus. Aleluia. Aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Aonde você entrar, Ele vai entrar contigo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas para isso é necessário você crer. A Bíblia fala que tudo é possível aos que creem. Tudo é possível aos que creem. E não é tudo. Olha, é tudo. É tudo, irmão, é tudo. Tudo é possível aos que creem. Louvado seja Deus. Olha, amados, eu aceitei Jesus em 94. Está vendo esse homem aqui cheio de falha? Mas ali em São Paulo os irmãos oram muito de monta. Aqui não ora, aqui eu só como e bebo e durmo. Mas ali em São Paulo eu tinha a vida do altar. E uma certa vez uns irmãos chegaram lá em casa e falaram: eu não gosto nem quando me chamam de presbítero, irmão, eu gostava quando eu era membro, irmãos. Porque tem pessoa que ele se segura no cartão, me segura em Jesus. O pastor veio lá do Recife. Você pode perguntar para o pastor Fabiano, ele me falou: olha, você está separado para a evangelista. Eu não quero. Eu não quero carteirinha. O que eu quero é estar na presença de Deus. E os irmãos orando ali, eles falaram: irmão Rafael, nós fomos ali orando pela paralítica, e a mulher está lá e não anda mais. Eu senti de Deus de você ir lá. E eu tinha vida com Deus, irmãos. Aí quando eu cheguei ali, a mulher estava deitada. Eu quero que Deus me consuma vivo. Eu estou em cima do altar de Deus. E a Bíblia fala que aquele instrumento é filho do diabo. Aleluia. E eu cheguei ali, não me lembro como hoje. A mulher com cabelos grandes, o fedor de xixi, a cama, tudo que não tinha fralda que segurasse. Aí o irmão chegou e falou: irmão Rafael, ore. Eu digo: mas meu Deus, já veio o presbítero, veio o pastor, eu era diácono na época. Mas eu era cheio da graça. E essa graça que Jesus quer derramar na minha vida, mas Ele quer que eu me humilhe e que eu busque a Ele. Eu fazia campanha de 1 ano de madrugada, louvado seja Deus, orando. Trabalhava, mas orava. E a Bíblia fala que a gente tem que bater, quando bate a porta se abre, quem pede recebe. E eu buscava a Deus. Aí os irmãos: vamos, porque eu quero que você ore. Eu cheguei ali, eu estendi as mãos, que Deus não é eu, é o Senhor quem faz. Senhor, restaure a vida dela, as pernas dela. Jesus destrava o cordeiro. Falei: moça, me dê a mão. Ela deitada, eu puxei. Eu fiz igual Pedro e João quando estava entrando no tempo que estava aquele encontro. Aí eu levantei ela toda dura. Eu disse: Jesus, Tu és Deus do céu e na terra, Tu és dono da vida. Restaure a saúde dessa mulher, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu falei: ande em nome de Jesus. Eu puxei a mulher andou para um lado e para outro, irmãos. Ela visitou a igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus, tudo quanto é igreja não andou. Mas ali nós oramos e ela andou e voltou para a Bahia, está fazendo a obra de Deus. E
ela sempre falava, Deus é Deus. Mas sabe quando Ele faz isso na minha e na tua vida? Quando nós nos humilhamos e deixamos Ele crescer, irmão. Muitas das vezes o nosso ego, aleluia, porque o homem, ele tem esse instinto de querer aparecer. Mas quem tem que aparecer é Jesus Cristo. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que salva a minha e a tua vida e nos leva para o céu. Então, irmãos, tudo que você for fazer, ponha Jesus na frente. Se você for fazer um negócio, o Senhor vai na frente. Se você for, aleluia, louvado seja Deus, viajar, fala, Jesus vai na frente. Tudo que você for fazer, ponha Jesus na frente. E assim o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Deus, ele ainda faz um milagre. Mas, aleluia, é por causa da dureza, da incredulidade dos nossos corações que pede o agir do nosso Deus. A Bíblia fala que Ele não muda. Então, se Ele não muda, irmão, e a Bíblia também fala que todo aquele que crê nele fará milagres maior do que aqueles que Ele fez. Agora, me diga, quem é o homem para fazer o que Jesus fez? A Bíblia fala que uma certa vez ele estava orando, deixou os discípulos e ele estava orando. E a quarta vigília da noite, a Bíblia fala que os discípulos estavam perecendo lá no mar. As ondas levantou as ondas, irmão levantou e o barco estava quase afundando. A Bíblia nos fala que Jesus ele desceu do monte. E quando ele desceu do monte, que ele chegou no mar, ele começou a andar sobre as águas. E os discípulos naquela peleja, e eles olharam e viram, aleluia, aquele homem andando. E eles gritaram com medo. Falaram que era um fantasma. Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu. Aleluia. A Bíblia fala que Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou, vem Pedro, lá mandai as feias. A Bíblia fala que Pedro, ele desceu, irmão Givaldo, do barco e começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que o vento era forte e aquelas ondas se levantou e Pedro, irmão, ele começou a duvidar do seu coração. E a Bíblia fala que ele começou a ser submergido. Pedro era um grande nadador, que ele era pescador. Pense em alguém que conhecia o mar. Mas na hora da prova ele pensou até que sabia nadar. Irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você, muitas vezes, na hora da sua prova, você esquece que você serve a um Deus que tem poder de mudar a situação da tua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ele estendeu, Pedro falou, Senhor, socorre-me, que eu estou perecendo. Por quê, irmão? Ele esqueceu até que Jesus estendeu as mãos, pegou Pedro, tirou das águas, abraçou ele, começa a andar e falou, homem de pouca fé, tenha fé, igreja. Tenha fé e Deus fará o que você trabalhar na tua vida nessa noite, amém? Assim agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus, eu retorno.